Queridos irmãos, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas para a nossa vitória, o Senhor Jesus ressuscitou. Todas aquelas pessoas que visitarem o seu túmulo lá em Jerusalém vão encontrar o túmulo vazio e uma placa dizendo assim: não está mais aqui, já ressuscitou. Nós observamos aqui, queridos, que apesar do Senhor Jesus ter predito para todos os seus discípulos que ele sofreria e seria levado até a morte de cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Apesar de tudo isso aí, os seus discípulos, eles duvidaram, apesar de que naquele domingo, que estava completando o terceiro dia, eles esperavam que Jesus fosse chegar e aparecer de imediato. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Como nós vimos, primeiro foram lá as mulheres para fazer os seus preparativos, que era de costume, lá a tradição lá dos orientais, principalmente os judeus, que não puderam assim fazer num dia antes, porque era sábado, e a lei, de acordo com a lei, no sábado não se poderia fazer nada, então deixaram para fazer lá todos os preparativos de embalsamento do corpo, levando as especiarias, e foram no domingo bem cedo. Só que chegando lá, primeiro foi uma ao encontro. Quando chega e, para sua surpresa, encontra o túmulo vazio. E nós vemos que quando ela sai, depara com um ser celestial que diz assim: mulher, quem tu buscas? Dentre os mortos, o vivente. E ela ficou atônita, então ela saiu e encontrou com um homem que ela achava que era o hortelão, era o jardineiro. E aquele jardineiro virou para ela e disse assim: mulher, por que choras? Aí ela falou que se tu, Senhor, meu Senhor, se porventura o Senhor tu levou o corpo do meu Senhor, diga onde colocastes, para que eu vá e leve para mim. E quando estava falando, o Senhor Jesus, era o próprio Senhor Jesus, e que falou que ela não chorasse, não chores. E quando ela reconheceu, ela pegou e se prostrou e o adorou. E ela, quando queria abraçar os seus pés, o Senhor Jesus disse assim: não me detens, porque ainda não fui glorificado. Vai lá e avisa aos irmãos, avisa aos demais que eu já ressuscitei. E ela saiu pressurosamente ao encontro dos seus irmãos, os demais discípulos, e levou aquela notícia, e muitos acharam que ela estava fora de si. Alguns diziam: não é possível, de repente ela teve alguma visão, ela está fora de si e tal. Mas em compensação, Pedro e João saíram e foram ao encontro, foram apressadamente. E quando chegaram, João, mais jovem, saiu correndo na frente de Pedro e tal. E quando chegou lá perto do túmulo, ele parou, esperou Pedro chegar, que ia mais devagar. E quando chegaram e entraram e depararam o túmulo vazio e os lençóis no canto. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor Jesus havia prometido aos seus discípulos
que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, e ele ressuscitou. Mas no final do dia do domingo, ou seja, depois, né, 7 dias depois,